Amém. Vamos lá. A palavra de Deus é sem igual. Para aqueles que creem na palavra, no Deus vivo. Se crer, verás a glória de Deus. E como você vai crer? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra de Deus, acrescenta fé na gente. Então, vamos ouvir a palavra de Deus para ter fé. Porque a gente pergunta, fulano tem fé? Eu sou uma pessoa de fé, não sei o quê. E aí, mas fé no quê? Aí cada um põe fé numa coisa, não. Fé em Deus. Deus é o poder total. Todo o poder pertence a Deus, todo o poder. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo poder, toda glória, toda honra, toda santidade, toda retidão, toda verdade é Deus. Então, Ele, quando você ouve a palavra dele, dá ouvido de verdade, não passa por um ouvido para o outro. Quem escuta, atento, ela traz fé para você crer nele e desfrutar de uma vida abençoada. Então diz assim a palavra do Senhor, olha o que ele diz. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Esse discípulo era discípulo de João Batista. Nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados então? E eles lhe disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então arrependei-vos, pregar o arrependimento, ele levar pessoas a se batizar, o batismo das águas. Ele fala assim, era o batismo de João. O sim. E os que ouviram foram batizados, que ouviram que o João pregava, dava ouvido, cria na palavra de Deus, se batizaram. E os que ouviram foram batizados, em nome do Senhor Jesus, eles batizaram. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eita, como era um tempo maravilhoso, gente. E é ainda, mas hoje em dia ninguém mais crê assim. Que coisa, você viu? Eles eram batizados, os batismos das águas. Nem sabia que havia Espírito Santo. E Paulo foi e ensinou eles. Falou, vou orar sobre vocês e você recebe agora, vocês creem? Não, fomos batizados, cremos. Então Paulo orou sobre eles, impondo as mãos, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. E para hoje é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus se cumpre do mesmo jeito. Agora, quem crê de verdade? E hoje, por que está tão difícil receber o batismo com o Espírito Santo? Porque andam brincando demais com a palavra de Deus. Então há lugares, que pena, gente. Há lugares que as pessoas são enganadas, achando que o Espírito Santo não é. E para receber o Espírito Santo de verdade mesmo, tem que jejuar, orar, tem que buscar para receber, e recebe do mesmo jeito. É de Deus para todos aqueles que creem. O Espírito Santo é para todos que creem em Jesus Cristo. Você viu como Paulo perguntou? Em que batismo vocês foram? Vocês creem? Não, cremos. Então ele foi lá e pôs as mãos e eles receberam. O batismo com o Espírito Santo é para todos que creem no Senhor Jesus. Deve-se buscar, porque é um poder maravilhoso.
está escrito na Bíblia: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, quando receber o Espírito Santo. Então se torna uma pessoa poderosa, uma pessoa que não consegue mais se calar de falar de Jesus. Quem é batizado não consegue, não é para ficar também de doido, não bitolado, não. Mas aonde surge uma oportunidade de falar de Jesus, se fala com sabedoria, se ora, se torna um servo do Senhor de verdade. Então é para todo mundo que crê no Senhor Jesus de verdade, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é de Deus para nós, e é uma grande bênção na vida daqueles que querem realmente Jesus na vida. Vamos lá, 7. Não, o 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões, 12 homens receberam o batismo quando Paulo impôs as mãos sobre eles. E estes eram 12 homens, tá bom? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Isso Paulo vou ensinar na sinagoga, falando da palavra de Deus ousadamente. Olha só, falando do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho do que Paulo pregava, olha só, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles, e separou os discípulos, mandou eles para outros lugares, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ele arrumou um lugar, uma escola particular, e começou a pregar ali, não se calava. O sinal do batismo do Espírito Santo quem tem Espírito Santo, é normal o trabalho e tudo, mas quando tem oportunidade de falar de Deus, se fala, não consegue ficar calado. Ora nas pessoas e tudo, até Deus chamar para uma denominação e fazer parte da obra. É real, é verdadeiro isso, gente. Existem pessoas assim, graças a Deus, hoje em dia, que cheio da graça do Senhor. Então ele começou a pregar. Vou de novo 19. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo pregava Cristo e eles falavam mal, e no meio da multidão. Aí Paulo se retirou, que ele não era de atrito com ninguém, se retirou, falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então ele foi pregar numa escola particular. E durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos ele ficou pregando naquele lugar. Olha só. E durou isto por espaço de 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, é muito grande, gente. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. A Ásia menor, não a Ásia inteira, a Ásia menor. Todo mundo ouviu falar de Jesus por causa que Paulo pregava ali. Mas por quê? Você vê, não era só palavra, gente. O Evangelho não é palavra, só palavra. Lógico que é palavra para se aprender. Mas é palavra com poder. É palavra de mudança de vida. É palavra onde pelo ouvir a palavra de Deus e crer, as maravilhas começam a acontecer. Curas, libertações, transformações de vida, se converter ao Senhor, saindo das religiões, do paganismo, de tudo, e aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é
falar de Jesus não é só falar. Quando se fala em Jesus, quando tem um chamado, quando tem a unção do Espírito Santo, quando se fala de Jesus, há uma manifestação do poder, porque não é uma religião. A palavra de Deus, a Bíblia, é o poder de Deus em cujo nós somos salvos. Então é poder. E onde se fala da palavra de Deus, a libertação, a transformação de vida, a conversão. Olha só o que diz a palavra. Por que ficou tão famoso? Como é que a Ásia todinha ouviu falar da palavra de Deus? Por que será? Porque eles só ficavam falando ali da Bíblia? Não, olha só o que acontece. Olha só. Então, ele ficou pregando ali na escola tirando 10 de novo. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Olha só por que ouviram isso e foi tão grandioso. E Deus, olha só, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Nem conta o que era, nem diz o que era, mas é curas, libertações, coisas sem igual. Por isso que virou notícia. Olha só o 11 novo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal sorte, olha o tamanho da unção que Deus colocava em Paulo ali, ó. De tal sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo pregando não podia ir para lugar longe. A pessoa pedia para ele colocar um lenço, tocar em lenço, pôr no corpo dele, aventais, e levava. Quando chegava num lugar, eles colocavam sobre o enfermo. As enfermidades deixavam o enfermo, pela unção que tinha, que Deus colocava em Paulo. Por isso que virou notícia, porque o Evangelho não é palavra simples, é o poder de Deus em favor de todos que creem. Se você crê, se eu creio, se nós cremos, nós vamos ter que desfrutar. Se não desfrutar, você está vivendo a religião. Mas quando escuta o Evangelho, desfruta do agir de Deus, com libertação, com cura, com milagres, com a presença de Deus sem igual, com o batismo com o Espírito Santo, se vive o sobrenatural. Esse é o Evangelho, gente. Não é só falar, palavra que cansa, não, é poder de desfrutar de alegria, de paz, de felicidade, cura, libertação, comunhão com Deus sem igual, transformação de vida. Esse é o Evangelho. Não é palavra só, não é poder, é palavra de poder que transforma vidas. Olha só, vou de novo, o 12. Então havia tamanho poder, unção que Deus usava Paulo, o dedo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam só pelo toque, quando levavam um tecido que Paulo usava, colocava no seu corpo. Era tamanha unção que Deus dava a Paulo para propagar o Evangelho. Não é Paulo poderoso, poderoso é Deus, mas Deus usa homens, mulheres para pregar o Evangelho e dá unção a eles, para que o Evangelho não seja religião, mas seja o poder de Deus de transformação de vida, que é verdade. É verdade. Quando eu conheci Jesus, era um poço vazio. Meu Deus, como que eu existia? É triste. Mas conheci o Evangelho, Deus me preencheu, mas transformou a minha vida, mudando tudo. Esse é o Evangelho de mudança. E até hoje eu oro, busco, tenho comunhão com Deus. Ele é a alegria constante no meu ser. E aonde chega pessoas, eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus.
E é maravilhoso, meu Senhor Jesus. É tudo na minha vida. Ele é maravilhoso. Deus me usa para libertar pessoas, eu me uso para curar pessoas. E eu mesmo, já tentou, pois terrando, sei lá o quê. Eu sou curado pela palavra do Senhor Jesus, eu sou curado e não aceitei, foi embora, demorou um pouco, estava sarado. Várias coisas assim. Não, a palavra de Deus é verdade. Eu aprendi com homens de Deus que não é para dar ênfase aos sintomas, aos sentimentos, aos pensamentos, aos sintomas, mas dar vazão à palavra, dar ênfase à palavra, dar razão à palavra. Então, é incrível. E eu pus isso em prática na minha vida, na vida de ninguém. É para todos. Se tem alguma coisa, qualquer pessoa pode ir para o médico, não sei alguma coisa, vá no médico, medicina é de Deus. Mas eu não fui porque a tua palavra é verdade na minha vida, então não vou. O Senhor vai me curar. Aí meu Deus do céu, mas eu disse, se a palavra de Deus diz que eu sou curado pelas feridas do Senhor Jesus, então eu sou curado. E como se a palavra diz que sou curado, então eu vou ter que agir como curado, mesmo todo detonado. E fui trabalhar e fui tudo, 2, 3 dias subiu tudo. Porque a palavra de Deus é verdade. Outro que foi grave, começou a adormecer o lábio, e eu tenho contado isso, a perna, o braço, e eu dizendo, me ungi, disse, pelas feridas do Senhor Jesus Cristo, eu sou sarado. E não tive medo não, ele estava já todo, se alguém visse eu lá, corria, me impulsou ao hospital, graças a Deus ninguém apareceu, porque eu quero Deus. Deus funciona, Deus é a verdade, gente. Não é mentira não, a palavra de Deus é a verdade, é verdadeiro. E eu tinha que viver isso, e vivi, e vivo. E eu falei, a palavra de Deus diz que eu sou curado pelas feridas de Jesus. Eu não vou morrer doente, eu não vou morrer assim não. E não aceito doença. E fui confessando, eu sou curado pelas feridas de Jesus. E andando, fui fazer ginástica abdominal, que eu não sei como. Sei que eu fiz, demorou nem meia hora, estava bonzinho. Porque a palavra de Deus é a verdade. Eu pus a verdade na minha vida. Eu não tive medo de temor. Não adianta aparência, não adianta sintoma, não adianta sentimento, não. Adianta a palavra. Você crê na palavra. Não no que você vê, não no que você sente, não no que se você pensa. Não. O que vale é a palavra, se realmente isso é de Deus. Se não é de Deus, corra logo. Mas se você crer em Deus, acredite, pois ela é verdade. Eu pus isso na minha vida. Ela é a verdade. Pode todo mundo descrever. Eu creio porque ela é verdade na minha vida. E em todas as áreas da minha vida, Deus atua. Eu pus a palavra para funcionar, ela funciona na minha vida. Ela funciona. E é verdade. Como Paulo, você vê, nem descreve. Por que não descreve as maravilhas que Deus fazia através de Paulo? Que isso aqui era só coisinha. Deus usou esse homem extraordinário. Nem descreve para ninguém idolatrar Paulo. Mesmo acesso à igreja tem imagem dele por aí. Por isso que não descreve assim. Porque ele foi usado sem igual. E pessoas que creem, é assim. Deus me usou por aí, gente, você nem sabe. E usa todos que creem. Não é eu não. Jesus usa quem crê. Então é verdade. Então, você vê, com pano, lenço, avental, que o Paulo colocava no corpo dele, o povo levava e curava os enfermos. E os demônios iam embora. Olha que grandiosidade, unção maravilhosa. Porque ele cria no Senhor, ele se entregou a Deus para fazer obra. Nossa, e os espíritos malignos saíram. 13. Olha só a diferença de quem crê e quem acha que que são religiosos. Olha só. Então saíam pelos aventais e lenços, eram curados os enfermos e os demônios fugiam. E 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes que andavam por aí tentavam invocar o nome do Senhor. Olha só, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Porque uma coisa é você ter Jesus, aceitar Jesus na sua vida. Olha só, não é ser religioso. Uma coisa é você ter se entregado ao Senhor Jesus,
aceitado Ele como seu Salvador, o seu Deus, e pôr em prática a palavra e viver, buscar orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar unção, presença de Deus na sua vida, é uma coisa. Agora, quem é religioso, olha só, alguns dos exorcistas judeus ambulantes andavam por aí. Por que eles andavam por aí? Porque eles, olha só, olha o que a Bíblia fala. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, olha como é que eles diziam. Eles não tinham autoridade, porque eles não tinham aceitado Jesus, eles eram religiosos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Oh, meu Deus do céu, olha só. Desconjuro por quem Paulo prega, pelo nome de Jesus e quem Paulo prega. Olha só. E olha só, por que eles faziam isso com ambulante? Por que eles faziam isso? Porque, e os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeu, principal do sacerdote. Então o pai deles era o principal do sacerdote. Então nosso pai é sacerdote, nós podemos expulsar demônio por aí, fazer as pessoas, curar as pessoas, e saiu também para adquirir riquezas e tudo. Então saía para isso, gente. Olha só, porque achavam que era filho do sacerdote e esse é o poder. Olha só o que aconteceu. Tá bom. Então os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Meu Deus do céu, mas vós quem sois? Exaltando, que é real, gente, é real. Quem não tem autoridade apanha de demônios. Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, de 2, assumiu, venceu, pegou os 2. Olha só, de novo. Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreou-se de 2. Assumiu, pegou os 2, pôde mais do que eles, porque eles não tinham autoridade do nome de Jesus. Olha só, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E é real, não importa. Eu já vi crianças bem magrinhas, mas totalmente demoniadas, levantar pessoas, 2, 3, 4 pessoas, levantar e jogar para todo lado, porque a força do Satanás da pessoa só usa o corpo, e fazendo coisas absurdas. Se não tiver autoridade no nome de Jesus, vai apanhar, vai se machucar. Esse pessoal se machucaram e nus, saíram correndo da casa nus, olha a vergonha, e machucados, porque o demônio tomou conta da vida deles. Teve mais poder do que eles, que eles não tinham autoridade. E o demônio falou: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês estão pensando o quê? E gente, isso porque é religioso, mas quem crê no Senhor Jesus Cristo, qualquer pessoa que crê de verdade em Jesus, tem autoridade para expulsar demônio. Qualquer pessoa, principalmente o bom é a pessoa, para expulsar demônio, curar as pessoas, fazer algo do Senhor, tem que ser batizado pelo Espírito Santo, porque tem autoridade, tem unção, tem tudo. Mas no nome de Jesus, quem crê em Jesus de verdade, põe o Satanás para correr. Não tem como, o poder está no nome do Senhor Jesus. Ele diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada poderá vos causar dano algum. Eles não podem reagir sobre a gente. Está escrito. Mas quem crê. Agora, quem é religioso apanha do demônio. Apanha mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Então fugiram daquela casa nus e feridos. É real. Por isso
tem que buscar, cristãos, pessoas que creem no Senhor Jesus, tem que buscar o batismo do Espírito Santo. É um selo maravilhoso. Na verdade é assim, a Bíblia diz isso, que todos que aceitam Jesus de verdade, não é brincadeira de crente, não, vou para a igreja, daí, mas os que aceitam Jesus, coloca Jesus na vida, eu quero Jesus, aí vão aprendendo a palavra de Deus e pondo ela em prática, vão orando, vão jejuando, vão lendo a Bíblia, vão buscando o Senhor, se alegram, quero crescer cada dia mais na graça do Senhor. Essas pessoas que aceitam Jesus assim, diz a Bíblia que quando aceita Jesus, Deus já coloca o selo do Espírito Santo da gente como propriedade do Senhor. Esse já tem autoridade. Mas o bom é o transbordar do Espírito Santo, se batizar, tem total autoridade para correr qualquer espírito imundo maligno. Tem todos que creem no Senhor assim, tem. Não tem um demônio que possa se opor à autoridade do nome de Jesus na boca de uma pessoa ungida do Senhor. Isso é verdade. Então vamos lá. Então os caras fugiram correndo. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, tantos feitos de Paulo, Deus usando Paulo para fazer coisas extraordinárias, e pessoas achando que era de qualquer jeito para fazer a obra, foi lá fazer, saíram machucados, como eles eram pessoas de destaque na sociedade, era filho do principal sacerdote, e foram apanhados do demônio, virou notícia. Tantos feitos de Paulo, Deus usando Paulo, como isso aqui quer ver. Está vendo? Só pode quem aceita Jesus. Quem não aceita não consegue lutar contra os espíritos imundos e vencer. Virou notícia, tudo isso que é o temor. Falou, olha só como é maravilhoso ter Jesus na vida. Olha só, gente, que grandiosidade. Então crescia, engrandecer, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. E muitos, olha só, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, os feitos de Jesus na vida da pessoa. Me convertiam, falou, Deus fez isso na minha vida, Deus transformou. Onde eles passavam, falavam do feito de Jesus na vida deles. Olha que coisa extraordinária. 19. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata, muito dinheiro. O pessoal se convertia ao Senhor Jesus Cristo e saía daquela prática, do esoterismo, um monte de coisa, e levava os livros daquilo lá para queimar. Eu não quero mais nada disso, eu quero Jesus. Agora o livro que eu vou ler é a Bíblia. E queimaram tudo, e uma fortuna eles queimaram, porque aceitaram o Senhor Jesus na sua vida. Assim era e é, gente. Eu era religioso, aceitei Jesus, estou fora. Meu prazer é no Senhor Jesus na minha vida, meu Senhor e Salvador. Sei que se eu continuar crendo nele assim, em nome de Jesus, vou morar para todos sempre com ele. Em nome de Jesus, todos que creem de verdade. Jesus diz, não verão nem a morte, só passa da morte para a vida, direto para ele. É maravilhoso, isso é real. Então se convertiam, abandonavam todas as religiões e aceitavam Jesus e queimaram livros que eles eram enganados e viveram, agora conheceram a verdade, abandonaram todos os enganos e queimaram tudo isso, uma fortuna, porque se converteram ao Senhor.
Se converta também, gente, abandone todo o mal e aceite Jesus e viva uma vida extraordinária na presença do Senhor. É sem igual, é maravilhoso. Olha só, uma fortuna esse lugar. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quem prevalecia a palavra do Senhor contra todas as religiões e tudo, porque mostrava. Mas por que a palavra prevalecia? Porque não era a palavra em si só falada, era a palavra com poder, transformação de vida. Quando ouvia o Evangelho, Deus tocava nessas vidas, nessas pessoas, que ela abandonava tudo. Eu quero Jesus, e se convertia ao Senhor. Os doentes curados, os possessos libertos e as vidas transformadas. E os que aceitavam e se transformavam pelo poder da ação de Deus na vida deles, por ter aceitado Jesus nas suas vidas, não pararam de falar os feitos do Senhor na vida deles. Assim é e é. Quem crê. O Deus, ou esse Jesus aqui, que usava Paulo, é o mesmo hoje que usa todo aquele que crê nele, que liberta todo aquele que crê nele, que cura, liberta, que transforma, que enche, que salva. É o mesmo Jesus, está aí de braço aberto para todos nós, se crê, gente, e é real. Olha só, em nome de Jesus, está escrito que pelas feridas do Senhor Jesus que nós fomos sarados. Mal nenhum te sucede, praga alguma chega na tua casa, na tua família. Tá, só bênção, gente. Tá, tá voltando aí, parece que o Covid está voltando a 1000 aí, ó, já pondo medo nas pessoas. Mas quem tem Jesus está livre de tudo isso. Em nome de Jesus. Quem crê de verdade, quem não vacila, quem crê de verdade. Sabe quando você crê no Senhor Jesus? A gente se torna diferente. A gente crê nas pessoas, lógico. Jesus mandou ser prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente, age como a serpente. Mas a gente é diferente. Porque eu creio na palavra. Jesus mandou amar o próximo e assim eu vivo. Por isso que gente, já sofri cada coisa, porque eu creio, porque não é problema. Eu tenho Jesus na minha vida. É extraordinário, é maravilhoso. E eu quero Jesus para todo sempre. Em nome de Jesus. Eu quero o meu Deus. E a Bíblia é verdade. Na vida daquele que crê. Quem quer desfrutar milagres, transformação, vida diferente, crê no Evangelho. Crê no Evangelho como está escrito. Não como estão fazendo aí, vendendo de tudo, fazendo tudo. Não, o Evangelho da Bíblia, com a simplicidade. Ele é deste jeito. E poderoso para mudar, transformar, fazer você uma nova pessoa. Está escrito? Então, Jesus disse, necessário é, não para todos nós, necessário é nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Quando ele falou para o Senhor assim, eu já sou velho, como eu vou entrar de novo, vem com a minha mãe nascer de novo? Jesus disse, não, tem que nascer da palavra e do Espírito Santo. Então, quando se ouve o Evangelho, quando crê, você nasce de novo. Você abandona todo o teu passado diferente, todo que está fora de Deus, você começa uma nova vida em Deus. É o nascer de novo, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para viver o agir de Deus na sua vida, na nossa vida. Quem crê? É real e é verdade. Eu vivo isso. Desde quando eu conheci o Senhor Jesus, eu vivo a graça desse Deus maravilhoso. Sem igual. É maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Desfrute dessa graça. Se você crê, quer crer, vem para nós e vem se transformar pela palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus.